quem voltou aqui, eu mesma, bióloga Elaine Oliveira, também ativista dos métodos naturais, criadora do curso Boa Mulher, para contar para vocês 5 sintomas de que seu óvulo foi fecundado. Sintomas estes que você vai sentir antes do atraso menstrual. Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal. Esse é um daqueles vídeos que eu amo fazer, falar um pouquinho sobre biologia, maternidade, que são assuntos que se agregam na minha vida e eu amo compartilhar com vocês. Fiz um vídeo recentemente, sintomas que você sente antes do atraso menstrual, mas sintomas totalmente diferentes que muitas vezes as pessoas não contam, mas que fazem grande diferença. Esse vídeo bombou, vai estar aqui nos cards, eu nem esperava, passou de 70 mil visualizações, gente. Então eu falei, vou continuar com esse quadro aqui no canal. Hoje eu vou contar pra você 5 sinais de que seu óvulo foi realmente fecundado. Antes de tudo, quero convidar você para conhecer meu curso Boa Mulher. Lá eu trato sobre sexualidade no casamento cristão e pompoarismo para mulheres cristãs. Mais do que isso, lá eu falo um pouquinho sobre o método natural. Na verdade eu te ensino, eu pego você pela mão e te ensino a monitorar o seu corpo para que você saiba o dia que você está fértil, o dia que você está ovulando, o dia que você está infértil, que você pode fazer amor à vontade com seu esposo sem usar nenhuma proteção, sem camisinha e não engravidar, se assim for o desejo do casal. Como também, adiantar, fazer as coisas fluírem mais fácil para você engravidar. Por quê? Porque lá você vai monitorar o seu corpo, você vai aprender a monitorar para saber o dia fértil, para saber até monitorar para você ter menina ou menino, as chances, aumentar as chances de você ter menina ou menino cientificamente comprovadas, certo? Então, agora bora pro vídeo. Primeiro sinal chama-se muco cervical. Quem faz o método natural ou método Billis sabe muito bem identificar quais são os tipos de muco, muco fértil, muco infértil e também os mucos que virão depois de uma fecundação ou uma não fecundação. Mas eu quero explicar para vocês de uma forma resumida aqui. No período fértil, nosso muco fica mais elástico, mais igual clara de ovo. Essa é a sensação que dá. E a vagina fica molhada, fica com a sensação inchada. Essa é a sensação do período fértil. Depois que o período fértil passa, a gente conta 4 dias após o dia ápice e aí tá infértil. Pode namorar à vontade, esperar o próximo período fértil, se você não desejar engravidar. Caso você deseje engravidar e você tenha engravidado, seu óvulo foi fecundado, esse muco clara de ovo, ele vai sumir por uns dias e vai voltar depois. Só que ele vai voltar assim, com muito muco. Você vai sentir a sensação que a sua vagina tá bem molhada. Você fala, nossa, mas eu já passei pelo período fértil, o que tá acontecendo? Tá próximo da minha menstruação e eu tô com a vagina bem molhada, tô com a sensação molhada, de calcinha molhada, tô tendo mais muco do que costumava ter depois que passava o período fértil. Então, esse é o primeiro sinal de que seu óvulo foi fecundado, a sensação de vagina molhada e com muco. Eu vou dar só um exemplo pra você. Esse shampoo aqui, ó, ele é muito parecido com o muco, que muitas vezes vai aparecer, talvez não nessa quantidade, mas a consistência do muco é mais ou menos assim, ó. Bem, tá vendo? Bem molhado mesmo, é de período fértil, a calcinha realmente vai ficar molhada, vai ter algumas ocasiões que você vai ter que colocar um Carefree, que é um absorvente diário, ou colocar quem sabe um pedacinho de papel higiênico, se você estiver na rua, fala, vou colocar aqui porque parece que eu tô menstruada, ou parece que as coisas estão diferentes aqui, parece que eu tô tendo corrimento. Mas se não tiver um odor desagradável e nem coceira, pode ficar tranquilo, você não tá com nenhuma doença. Segundo sinal que o seu óvulo foi fecundado, também cientificamente comprovado. Primeiro eu falei de ciência, o método Billis, método natural, já foi comprovado cientificamente. O segundo, a temperatura basal. Tem gente, muitas mulheres que usam o método da temperatura basal, embora eu não aconselhe você usar ele sozinho, mas que você una ele a um método mais eficiente, como o do muco cervical ou o método Billis. Mas enfim, o método da temperatura basal, ele avalia a temperatura da mulher dia a dia para saber o dia que ela vai ovular. Só para vocês terem uma ideia, o dia da ovulação a temperatura cai e no outro dia ela sobe drasticamente. Então, os gráficos são incríveis, incríveis. Se você começar a avaliar a sua temperatura, você vai ver como o nosso corpo é perfeito. Ele dá os sinais de que ele está ovulando.
E lá no meu curso tem uma aula que eu falo só sobre a temperatura basal, para ensinando você a avaliar o seu corpo para saber se o seu óvulo foi ou não foi fecundado. Tem várias regras, né? Tem que ser o mesmo termômetro, tem que ter pelo menos 6 horas de sono seguidas, tem que medir pela manhã. Eu lá explico tudinho que você tem que fazer para medir. Mas é basicamente o seguinte: o método da temperatura basal, ele depois que passa o período fértil, a sua temperatura no período fértil ela vai subir. Então você vai subir um 0,2, 0,4, 0,6, mas você vai ver, você vai ter essa percepção se você estiver anotando a sua temperatura. Então você vai ficar mais quente no dia fértil, porém, se o seu óvulo não foi fecundado, o seu gráfico vai primeiro manter uma constância ali próxima ali durante o período fértil, depois ele vai cair, vai voltar a ser o que era antes, né? Sua temperatura comum, normal. Mas se você estiver grávida, se o seu óvulo foi fecundado, mesmo antes da menstruação, você vai manter a temperatura mais alta. Isso mesmo, a sua temperatura vai se manter alta. Vou colocar aqui no cantinho pra você o gráfico que eu coloquei lá na minha aula, no PDF que eu deixei lá na aula do meu curso. Dos gráficos de uma mulher grávida e de uma não grávida. A não grávida, depois a temperatura dela voltou a se normalizar como era antes. E a que está grávida, a temperatura permanece um pouquinho mais alta, certo? Então, esse é o segundo sinal de que o seu óvulo foi fecundado, a sua temperatura continuar alta. Terceiro sinal de que o seu óvulo foi fecundado é você sentir cólica antes do período menstrual. Olha que louco. Talvez a sua menstruação, por exemplo, você menstrua no dia 10. Todo dia 10 você menstrua. E aí, geralmente, nós conhecemos o nosso corpo, quando tá um dia antes da menstruação vir, ou no primeiro dia da menstruação, a gente sente o corpo cansado, os seios muitas vezes inchado, dor de cabeça, dor no corpo, a vagina mais inchada, né? Então esses são sintomas de que a nossa menstruação, ela tá pra chegar amanhã, né? Quando você sente esses sintomas é que a sua menstruação realmente ela vai descer. Eu sempre brinco com meu esposo que o primeiro dia da minha menstruação eu não sirvo pra nada, sério. Eu sinto dor nas pernas, sinto dor no corpo, e aí não vem muito pouco sangue. Mas no segundo dia, que já vem uma quantidade maior de sangue, eu já me sinto melhor. O primeiro dia pra mim é o mais difícil. Só que o que eu quero dizer aqui pra você, explicando isso daqui, é dizer que você vai sentir a cólica bem antes da sua menstruação, pelo menos 4, 5 dias, 6 dias antes. Você fala assim: nossa, eu tô sentindo, minha menstruação vem dia 10, mas dia 5 eu tô sentindo sintomas, dia 6 eu tô sentindo sintomas, então ainda falta 5 dias, exceto se a sua menstruação vir no dia seguinte, provavelmente você teve o seu óvulo fecundado e você está grávida. Então as cólicas que você sentia ali bem antes do que costuma sentir da menstruação é o sinal de que o seu óvulo foi fecundado. Quarto sinal de que o seu óvulo foi fecundado antes do atraso menstrual é que você vai ficar tarada. Que se encaixa muito bem com aquilo que eu falei do fato de parecer que você está fértil de novo. Tem mulheres que elas estão grávidas e elas pensam que estão ovulando novamente. Falam: nossa, eu tô ovulando novamente, porque eu tô parecendo que eu tô no período fértil, tô tarada pelo meu marido e também tô com a sensação molhada, né? Esse sinal não se encaixa para todas as mulheres, porém, a maioria das mulheres, no início ali, quando o óvulo foi fecundado, passou alguns dias ali, elas sentem vontade de ter relação sexual como se fosse no período fértil. Então elas ficam mais taradas, mais apaixonadas, você começa a olhar muitas vezes o marido com outros olhos. Não se encaixa mulheres que enjoam do marido durante a gravidez. Geralmente esse enjoo vem depois que já comprovou a gravidez, os primeiros sintomas e tal. Eu tô falando aqui de óvulo fecundado, que é o desejo de se relacionar sexualmente com o seu esposo. Então esse é um sinal que não se aplica a todas as mulheres, mas muitas mulheres testemunham que a vontade, né, de ter relação sexual, ela se intensifica e fica muito mais gostoso porque fica apaixonada pelo marido e aquela coisa toda. Quinto sinal, e agora estou acompanhada, de que o seu óvulo foi fecundado, não acontece em todas as mulheres, principalmente mulheres morenas, né? Em mim acontece esse sinal muito forte, é a produção de mais melanina. Então, o hormônio da gravidez, ele faz com que o melanócito produza mais melanina. Então, em muitas mulheres a axila começar a escurecer, o bico do peito, que é um sinal muito forte em mim, eu já contei aqui pra vocês, né? Ele ficar mais escuro do que a auréola.
E também a região da virilha ficar mais escura. Então a vagina ficar, literalmente, a vagina e a virilha ficar mais escura. Esse é um sinal, assim, muito proeminente em mulheres que tendem a produzir mais melanina, né? Em mulheres pretas tendem a acontecer bastante. Em mim, eu percebo que esse é um dos principais sinais. E por último, um sinal bônus, né? Já que esse último aí não vale para todas, nem todas as mulheres elas tendem a produzir mais melanina, embora tem mulheres de pigmentação de pele clara que também, né, começa a desenvolver, escurecer mais as axilas e desenvolver aquela linha negra que tende a aparecer mais pro final em algumas, e tem algumas que aparecem no começo. Olha só que diferença, esse daí se diverge bastante. Então eu vou dar um bônus aqui, que é o cansaço excessivo, dor assim nas articulações aqui do pulso, dor na canela, aquele cansaço excessivo. Talvez você não esteja com tanto sono, mas é um cansaço, assim, uma vontade de sentar, o corpo cansado. Então esse é um sinal de que seu óvulo foi fecundado e o seu corpo tá ali, ó, desenvolvendo um bebezinho. Esses sinais provavelmente vão acontecer antes do atraso menstrual. Então se você tiver um desses sinais ou todos eles, há grande chance de você estar sim esperando um bebezinho. E se esse for o seu desejo, deixa aqui nos comentários, eu vou amar ler a interação aqui de vocês nos comentários, né? Pede pro pessoal clicar no gostei. Não sai daqui, ó, desse vídeo sem clicar no gostei. Não repara o cabelo da minha filha, que ela acabou de acordar e o pai entregou pra mim, eu precisava terminar esse vídeo. Clique aqui no gostei, se inscreva aqui no canal. Pode pegar. Mais lindo.